Vou aqui usar a nossa luzinha aqui. Então, veja, vamos ver a situação, né, do lado, né, do indivíduo A. Então, veja, o indivíduo A, então, ele tem uma taxa em investimentos, praticamente a risco mínimo aqui, que é 7%. Mas ele avaliou o indivíduo B e falou, para ser interessante para mim, no mínimo, compensar um potencial risco, mais os custos aí, impostos, etc., que eu vou ter, adicionais aqui, esses que estão no 7%, eu vou precisar, no mínimo, mais 5%. Isso aqui é o que a gente chama de um prêmio que ele está pedindo, que no fundo, quer dizer, a hora que você soma isso, 12%. Então, do lado do indivíduo A, que é o cara que tem o dinheiro, que vai emprestar esse dinheiro, quer dizer, ele fala, qualquer taxa de 12% para cima, porque veja, quanto mais para ele, melhor. Mas ele está dizendo, olha, o mínimo para mim é 12%. Tá? Vamos ver o lado agora do indivíduo B, né, que é o que quem está precisando aí dos 100 mil. Então, ele está precisando de 100 mil. Agora, qual que são as opções dele? Então, uma taxa de 65%, mas ele tem um custo adicional de cadastro de R$2.000. Tá? Então, veja, como ele não tem o dinheiro, ele precisa de 100 mil, então o que ele vai precisar? Ele vai precisar financiar nesse método aqui 102 mil, para poder usar 2 mil para pagar o cadastro. Tá? Isso aqui é até um artifício até para o cara poder sempre emprestar mais dinheiro do que eventualmente a pessoa está precisando. Então, veja, vamos primeiro calcular quanto esse indivíduo B pagaria nessa situação aqui. Tá? Então, ele vai tirar, vamos achar o valor futuro que ele pagaria aqui, que tem que ser o quê? Os 102 mil vezes 1 mais 0,65. Isso aqui vai ser exatamente a taxa de juro que está sendo considerada, né? Um ano aqui. Né? Então, vamos achar esse valor futuro. Então, aqui eu tenho já uma HP que eu já deixei aqui meio no jeito. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Então, observa aqui, tem um videozinho lá de HP que eu pus. Primeiro, eu vou limpar tudo. Para limpar, veja essas teclas aqui em amarelo que está aqui em cima. Eu vou primeiro pressionar o F e aí eu vou CLX, que vai pegar esse reg aqui, registradores. Ele vai limpar tudo. Tá? Então, ela está toda zerada aqui. Então, agora o que eu vou precisar fazer? Ó, vou pegar 102 mil. Então, 102 mil, Enter, 1,65, multiplicar. Tá? Então, esse cara vai ter que pagar no final 168.300. Então, vamos voltar aqui. Então, o VF aqui vai ser 168.300. Tá? Só que aí ele pode perguntar o seguinte, qual que teria sido? Quer dizer, é como se eu tivesse uma taxa efetiva de quanto? Tá? Considerando que o que eu preciso mesmo é de 100 mil. Tá? Veja, esse cara aqui ele precisou tirar 102 mil para poder ficar com 100 mil, porque ele precisou pagar os 2 mil. Para isso, ele teve que pagar no final 168.300. Agora, nessa operação com o indivíduo A, ele não vai precisar pagar a taxa de cadastro. Então, ele quer saber o que seria uma taxa que seria equivalente à incorporação desse custo do cadastro aí. Então, o que ele pode pensar? Bom, eu tive que, nesse caso aqui, eu pagaria 168.300, que corresponde a que taxa de juro efetiva aqui? Né? Quer dizer, qual que seria essa taxa aqui? Veja, é fácil de se observar aqui. Quanto que vai dar essa taxa aqui?
Só dividir isso aqui por 100 mil aqui vai dar 1,683 menos 1, que vai dar 0,683. Tá? Ou 68,3%. Tá? Então, voltando aqui. Quer dizer, no fundo, essa operação aqui, com essa, né, esse detalhezinho aqui do custo de cadastro, é como se ele estivesse pagando sobre os 100 mil 68,3%. Tá? Então, veja, para ele, qualquer taxa abaixo dessa taxa vai ser boa, vai ser melhor, vai estar pagando menos. Tá? Então, veja, qual que é a faixa aqui de taxas que são possíveis aqui nessa operação? De 12% a 68,3%. Veja que é uma margem de negociação muito boa aqui. Pode ser que eles decidam, ó, 20%. Você vê, 20% vai ser ótimo para esse cara aqui. E vai ser muito bom para esse também. Ele vai ganhar mais e aqui ele vai ganhar. Esse aqui vai pagar menos. Tá? Então isso aqui é interessante você perceber isso, como existe um espaço, né, no Brasil por essas diferenças entre taxas, e por isso que existem muitas empresas, até empresas em que alunos nossos trabalham. E essas empresas até que foram criadas, né, por alunos nossos, nesse setor de intermediação financeira. Ok? Entendido aí, pessoal? Vamos passar para o outro? Vamos pegar aqui o próximo problema. Aqui, tá. O indivíduo B resgatou uma nota promissória emitida por ele há um ano atrás para o indivíduo A para formalizar uma operação de empréstimo pagando R$ 2.500 pela nota, um valor 10% menor que o valor prometido originalmente na nota promissória. A taxa de juros nominal na operação foi de 20%. Pergunta-se, qual teria sido o valor emprestado pelo indivíduo B nessa operação? Qual teria sido a taxa de juro efetiva para o indivíduo A nessa operação, considerando que foi ele que realizou o empréstimo para B? Bom, aqui tem o sumarizado a situação, né? A emprestou VP para B, emprestou um certo valor, nós vamos precisar calcular aí, aceitando a nota promissória. Então, veja, esse era o momento inicial da operação. Tá? Emprestou o VP, e aí o indivíduo B emitiu uma nota promissória e deu para o indivíduo A, como garantia. Tá? Aí o que aconteceu um ano depois? Possivelmente o indivíduo A chegou para o indivíduo B, olha, eu quero receber agora. Veja, a taxa nominal que tinha nessa operação é em torno de 20%. Só que a hora que ele chegou para o indivíduo B, ele falou, eu não tenho como pagar. Tá? Mas eu posso te pagar R$ 2.500 para liquidar a nossa operação. Tá? E você fala, existe isso no mercado? É o que mais existe. Tá? Por isso que você tem que tomar cuidado. Na hora que você está aceitando, né, uma nota promissória, pode ser que depois você tenha que negociar com o cara. O cara fala, o que nós tratamos inicialmente, eu não tenho como te pagar. Mas eu te pago agora isso. Tá? Que é os 2.500 aí. E esses 2.500 que estão sendo falados aí, ele é 10% menos do que estabelecia a nota promissória. Tá? Ele está pagando um valor mais abaixo. Aí o que aconteceu? Ele pegou a nota e rasgou, porque agora acabou a nota. E o outro indivíduo A ficou com os 2.500, né? Certamente ficou meio chateado, mas ganhou alguma coisa também na operação, que é o que nós vamos calcular aqui. Né? Então, o que nós precisamos saber aqui é exatamente o valor presente aí da operação e o valor da taxa de juros efetiva que vai aparecer aí. Tá, então, veja, então, vamos representar essa operação aqui. Né? Então, indivíduo A, indivíduo B. Quer dizer, o que aconteceu nesse momento inicial aqui? Quer dizer, o indivíduo A emprestou esse valor VP, que a gente vai calcular, para o indivíduo B. Esse indivíduo B, o que ele deu aqui para o indivíduo A? A nota promissória.
Importante você entender essa mecânica. Tá? Nota promissória, até porque ela é um ativo financeiro. Nós vamos ver nos outros exercícios que ela pode ser negociada, pode fazer uma série de coisas com ela. Tá? Só que aí o que acontece? Isso aqui no T0. Aí quando chegou T1, depois de um ano, possivelmente o cara chegou lá, né? E o que tendeu a acontecer aqui? Aqui o B de novo, né? Aqui é a mesma nota promissória, né? Aqui ela veio do B para o A, aqui ela está do A, ela está indo para o B. Só que aí o B pagou o A 2.500. Tá? E a gente está dizendo que isso tem um desconto de 10% sobre o valor que deveria ter sido pago de fato. Né? Então, veja, nós vamos chamar esse valor aqui, essa nota promissória, ela foi escrita, no fundo, prometendo pagar um valor VF, valor futuro. Aí. Tá? Pois não. Esse valor futuro não seria 2.500 mais 20%? Como é que é? Não, esse 20% já está incluindo os 20%. Tá? O que você está basicamente pensando é o seguinte, quer dizer, os 20% estão sendo aplicados sobre o valor presente aqui. Veja, o indivíduo A emprestou VP. Esse VP vezes 1 mais, quer dizer, o que você está dizendo é isso, que claramente é verdade. Esse VF aqui em termos nominais na operação vai ser isso aqui. Tá? Quer dizer, quando foi tratada a operação, quer dizer, veja, do ponto de vista real, aqui o indivíduo B recebeu o VP. Nós vamos precisar calcular esse VP. O valor futuro, a gente não sabe. Mas a gente sabe que esse valor futuro, na realidade, esses 2.500 aqui, corresponde ao valor futuro menos 10%. Tá? Então, na realidade, como é que a gente pode calcular aqui? Esse 2.500, o que ele corresponde? A 0,9 VP. O VP menos 10%. Tá? Então, o que tem que ser verdade? O nosso VP tem que ser 2.500. Desculpa, aqui não é VP, é VF, né, que é o valor futuro. 0,9 do VF. O valor futuro. E do valor futuro também. Então, o nosso 2.500 é 90% do valor futuro, do valor que deveria ter sido recebido. Então, o valor futuro é o 2.500 dividido por 0,9. Vamos calcular aqui quanto que seria. Vou primeiro limpar a calculadora, escrever aqui 2.500, 2.500, enter, ponto 9, dividido 2.777, 777, vou arredondar aqui para 78, duas casas decimais. Então, veja, esse valor aqui, então, que é o valor futuro, quer dizer, isso aqui, a nota promissória foi escrita, de fato, esse VF aqui, 2.777, aproximadamente aqui, 78. Tá? Então, o cara prometeu pagar, de fato, 2.777,78. Só que, de fato, ele pagou 2.500. Você fala, por que ele não pagou 2.700? Porque ele não quis, tá? Ou não podia, né? E para evitar mais dificuldade, o indivíduo A falou, não, eu vou aceitar esses 2.500 para colocar uma pá de cal em cima dessa operação e liquidar. Porque, lembra, qualquer tipo de litígio no mercado, se isso aí for para a justiça, pode demorar 10, 20 anos para se resolver. Tá? E o mal pagador, ele conta com isso, ele sabe isso. E às vezes o cara que está emprestando não sabe da dificuldade que é você receber alguma coisa. Tá? É importante saber isso. Olha, quem está no mercado, qualquer um já, quem trabalha com indústria, comércio, qualquer atividade, no mínimo já teve N calotes, N situações em que ele teve muita dificuldade em conseguir receber. Então, veja, vamos ver as perguntas que a gente precisaria responder aqui. Precisamos achar o VP. Né? Então, vamos voltar aqui. Então, veja, como a gente achou o VF aqui, sabemos que a taxa de juro nominal inicial era 20%. Tá? Então, veja, quanto que vai ser o nosso VP aqui?
o VP vai ser o 2.777,78. Veja, aqui, invertendo aqui, rearranjando essa fórmula, dividido por 1,20. Tá? Então, vamos fazer essa conta aqui. Então, isso aqui agora, veja, já estamos com ela até no registrador aqui, é 1,2 dividido. Né? Então, 2.314,81. Então, o valor emprestado, 2.314,81. Então, esse valor inicial que veio aqui é o 2.314,81. Aí a pergunta que a gente precisa responder agora, qual que teria sido a taxa efetiva que esse indivíduo A recebeu nessa operação? Porque, veja, esse cara, no fundo, ele emprestou 2.314,81 e recebeu, na prática, do ponto de vista real, 2.500, que foi o que ele conseguiu, que ele aceitou pela nota promissória aqui. Né? Então, o que nós vamos precisar fazer aqui? Então, vamos lá. Então, 2.500, veja, do ponto de vista do indivíduo A, essa operação foi isso aqui, 2.500, o valor futuro que ele efetivamente recebeu, 2.314,81, mais uma taxa de juro efetiva aqui, tá? Então, veja, essa taxa de juro efetiva aqui vai ser o quê? 2.500 dividido por 2.314,81 menos 1. Tá? Então, vamos fazer aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou entrar com 2.500. Veja, o que aconteceu na hora que eu pus 2.500? Aquele valor, que era os 2.314,81, ele foi para o registrador Y. Empurrou. Tá? Veja que tem uma tecla aqui, veja, o que eu quero é dividir o 2.500 pelo aquele valor. Se eu fizer a divisão agora, ele vai dividir o 2.500, vai dividir aquele valor por 2.500, mas eu quero o contrário. Então, eu tenho uma tecla aqui, que é essa X, Y aqui, com umas setinhas, o que ele faz? Ele troca as posições do Y com o X. Então, eu vou trocar de novo para você perceber aqui, ó, 2.500. Então, o que está no Y agora? O 2.500. Tá? No X está o valor, que era o valor presente aí da operação. Então, agora sim eu vou dividir os dois valores. Ó. De 1,08, né? Vou subtrair 1 aqui, 8%. Então, isso aqui vai dar 0,08 ou 8%. Então, veja, esse indivíduo, inicialmente, a taxa que estava nominal, que tinha sido calculada para efeito da operação, era em torno de 20%. Mas, de fato, a hora que terminou, considerando que ele aceitou negociar o recebimento final para 2.500, a taxa efetiva ela foi de 8%. Tá? É importante você entender isso. Bom, vamos lá. Vamos para o próximo problema. Isso aqui é uma história mais complicada. História que tem 3 partes aqui. Tá? Muito comum esse tipo de situação. Tá? Um triângulo aqui. Tá? O indivíduo A concordou em emprestar 10 mil por um ano para o indivíduo B. Na negociação, foi definido que o indivíduo B daria como garantia uma nota promissória prometendo pagar 25 mil. Tá? Então, o indivíduo A, a ideia, ele dá os 10 mil para o indivíduo B, o indivíduo B dá a nota promissória 25 mil para o A como garantia. Tá? Então, nesses termos, a nota foi emitida pelo B. E um ano depois, no vencimento, o indivíduo A tenta receber o valor prometido de B, mas não tem sucesso. Chegou lá, o cara fala, não vou te pagar. Tá? E esse indivíduo A, com pouca experiência, não tem como pressionar o B a pagar. É a opção dele entrar com litígio, um processo, o cara nem sabe como fazer isso, né? Fala, poxa, vou tentar resolver de outra forma. Tá? E aí ele conhece, né, um indivíduo C, que de repente é um cara especializado em cobrança. É um cara que tem realmente condição de cobrar.
E a hora que ele vai conversar com o indivíduo B, ele fala, poxa, eu estou com esse problema, estou com essa nota promissória, esse cara não me paga aqui. O indivíduo B fala, o indivíduo C fala, tudo bem, eu compro essa nota promissória, cujo valor de face dela é 25 mil, quer dizer, a promessa de pagamento daqui a um ano, mas eu te pago 7 mil nela. Você fala, mas como é que o cara vai aceitar 7 mil se é 25%? Antes receber 7 e minimizar o seu prejuízo do que não receber nada. Então esse indivíduo A fala, poxa, eu vou ficar triste aqui, mas eu pelo menos eu emprestei 10 mil e eu recebo 7 de volta, minimizo o meu prejuízo. E o indivíduo C fica com essa nota promissória. E ele é que vai agora cobrar essa nota. Você vai, como é que funciona na prática? Você tem um tipo de operação na prática que chama-se endosso. O endosso da nota, esse indivíduo A, que era a pessoa que receberia essa nota em princípio, ele pode assinar atrás dessa nota promissória, tem a forma correta de fazer isso, e passar isso para o indivíduo C. Então, naquele momento, o indivíduo C, que é o dono daquela nota, e tem o direito de receber do indivíduo B aí. Aí ele foi no indivíduo B e falou, olha, ou você me paga, ou nós vamos ver o que vai acontecer, a situação para você vai ficar muito ruim. Processo de litígio aqui que você vai realmente ser difícil para você. Aí o indivíduo B fala, então vou dizer o seguinte, eu te pago 9 mil reais para encerrar o assunto. Você me dá a nota promissória, eu te dou 9 mil reais. E o indivíduo C falou, ótimo, então vamos fazer isso. E veja, interessante, o indivíduo C está com... potencialmente ela vale 25, a promessa era de 25. Então essa é a história, né? Então aí nós vamos ter uma série de perguntas sobre essa situação. Então, veja, só recapitulando, o indivíduo A emprestou 10 mil. A gente usa muito essa notação aqui para simplificar a forma de expressar valores grandes. Então, 10 mil, a gente põe esse K aqui. K é o símbolo, né, quilo, né? Vezes 1000. Então, 10K para B. O B emitiu a nota promissória de 25K, 25 mil. B não pagou. A vendeu a nota promissória para C por 7K, por 7 mil. E B motivou o indivíduo B a recomprar por 9 mil. Qual teriam sido as taxas efetivas para todo mundo aí, para cada um dos três aí? Cada um teve... A única coisa que não prevaleceu aqui foi a taxa original, nominal. Então vamos construir a historinha aqui. Então veja, no momento inicial, então veja o A para o B aqui, então o A para o B seria os 10K aqui, 10 mil, o B, a nota promissória, 25K, né? Quer dizer, o valor que está escrito lá de promessa, 25K, um ano aqui. Então isso aqui é o T0 aqui. Aí um ano, aí chegou lá o indivíduo A, né? Quer dizer, isso aqui não ocorreu. Aí o que aconteceu de fato no indivíduo A? Veja que o indivíduo A está com a nota promissória. Aí ele foi no indivíduo C, passou essa nota, vendeu essa nota aqui, essa mesma nota aqui, vendeu para o C e o C pagou 7 mil. Então veja, fechamos a operação para o indivíduo A aqui. O indivíduo A saiu já fora do negócio aqui. Veja, o que aconteceu? Qual que seria o fluxo de caixa desse indivíduo A aqui? Veja, para o indivíduo A, o que aconteceu? Veja, ele teve um desembolso, uma saída, desculpe, na realidade uma saída aqui. Então, ele na realidade saiu da conta dele 10 mil, que foi o empréstimo inicial. E agora ele tem uma entrada de 7K. Qual que foi a taxa efetiva? E aqui um ano. Qual que foi a taxa efetiva para o indivíduo A aqui?
Veja, o valor futuro aqui é 7. Veja que o valor futuro, 7, valor presente, 10, 1 mais a taxa de juro aqui. Tá? Isso aqui vai dar 0,7. Então, J vai ser quanto? Menos 0,30, menos 30%. Tá? Então, ele teve, no fundo, uma taxa negativa de 30%. Mas veja que isso aqui é melhor do que não ter recebido nada. Tá? Ok? Mas veja, a operação não terminou ainda. Tá? Então, aí o que vai acontecer aqui? Tá? Qual que é o próximo passo? O indivíduo C agora vai no indivíduo B de volta. Tá? C, B aqui. Tá? E veja que o C está com a nota promissória. Tá? E aí ele vai para o indivíduo B e fala, você vai ter que me pagar aqui. Você vai, tudo bem, vamos fazer um acordo aqui. Eu vou te pagar 9 mil, 9K aqui. Vou pagar 9K. E, lógico, aí o indivíduo C, tudo bem, ótimo. Eu vou, então, te dar de volta a nota promissória. Então, veja, o indivíduo B agora ficou com, o indivíduo C ficou com 9 mil, o indivíduo B ficou com a nota, rasgou, acabou. Então, veja, acabou o problema para todo mundo aqui. Todo mundo fechou aí, todas as pontas que estavam faltando estão fechadas agora. Então, vamos ver a situação do indivíduo C. Então, o indivíduo C, esse cara que é o especialista em receber dívida, o que ele fez? Ele comprou por 7 e recebeu quanto? 9. Qual que foi o prazo da operação? Praticamente instantâneo. Vou botar aqui, imediato aqui. Então, quanto que foi? Quanto que ele ganhou aqui? Você pode calcular aqui com facilidade. Tá? Vai ser, então, 9 mil, 7 mil, 1 mais J. Então, você calcula aqui, não vou nem entrar em detalhe. Mas perceba que esse cara aqui, vamos calcular aqui, vai, rapidinho. 9, enter, 7, dividido. 28,57%. Então, aqui o J, 28,57%. O cara quase que imediatamente ganhou 28%. Simplesmente pela capacidade de receber dívida que ele tem. Então, você veja como isso aí vale. Você saber receber. Né? Receber uma arte aí. Tá? E veja que o executivo, vai ser difícil, se você tiver uma posição administrativa, você é o cara que vai negociar esse tipo de coisa. Tá? E às vezes você não vai conseguir receber o que você gostaria, mas às vezes você pode conseguir receber uma quantia que já é razoável. Você sabe que isso aí, pelo menos você já tirou da frente o problema, precificou o risco que a gente tinha. Acabou. Tá? Acabou a operação. Agora, vamos ver. Então, isso aqui é para o C. E para o B? Né? O cara aí que é o malandrão aí. Tá. Para o B, o que aconteceu? Ele recebeu inicialmente 10, tá? E ele acabou pagando quanto? 9, que foi depois quanto ele resgatou a nota do indivíduo C aqui. Então, para o B, 9, 10, 1 mais J. Então, você vai concluir aqui que ele teve uma taxa de juro negativa de 10%. Foi ótimo para ele, né? Emprestou 10 mil e pagou 9 mil depois de um ano. Uma vez que ele não pagou para o indivíduo A, ele pagou para o indivíduo C, que estava no meio e intermediou a operação. Então é interessante você entender como as operações financeiras elas podem ser complexas. E é por isso que é interessante. Quer dizer, em operações complexas entra o papel de gente que sabe fazer o meio de campo, gente que sabe calcular as coisas, sabe fazer as partes entrarem em acordo. Às vezes não
sobre as condições originais, mas sobre condições novas, como nós estamos vendo aqui. Tá? Bom, vamos pegar aqui um outro problema. Já envolvendo, alguns problemas envolvendo aí os somatórios. Então, eu vou pegar esse primeiro problema aqui. Esse aqui, tá? Veja, somatório de J igual a 1 até 3 dessa expressão aqui. Então, veja, o que eu vou ter que fazer? Essa expressão aqui, ela vai ser igual a quê? x1 mais 3 mais x2 mais 3. Veja, quando você tem alguma constante dentro do somatório, ela vai ser repetida por tantas vezes que você fizer o somatório. Mais x3 mais 3. Então, isso aqui vai ter que ser igual a quê? A x1 mais x2 mais x3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 9. Exatamente o que a gente tinha que demonstrar aqui nessa linha aí. Vamos ver o segundo caso. Então, você vê aqui uma regra interessante. Toda vez que você tinha uma constante dentro do somatório, a constante é multiplicada por um número de vezes que você tiver que passar o teu somatório aí. Essa segunda aqui é uma regra que você tem, que é somatório dessa expressão, somatório de k igual a 3 ATN, ax elevado a k mais by elevado a k. Isso aqui é como se fosse a somatório de k igual a 3 ATN de xk mais b somatório de k igual a 3 ATN y elevado a k. Tá? Então, vamos só enxergar aqui como é que isso aí estaria se processando. Eu já vou desenvolver esse termo aqui. Aqui, um tracinho aqui. Então, o que seria esse somatório aqui? Então, vamos começar aqui. A x1 mais b y1 mais a x2 mais b y2 mais a x3 mais b y3. Então, veja, vamos rearranjar essa expressão, já colocar em evidência o a aqui. Então, isso aqui vai ser a x1 mais x ao quadrado mais x ao cubo mais b y1 mais y2 mais y3. Isso aqui eu posso representar esse termo aqui por somatório k igual a 1 até 3 de x k, e aqui vai vir o a aqui multiplicando, mais, mesma coisa aqui, b, somatório k igual a 1 até 3 y k, que é exatamente essa expressão que aparece aqui. Vamos pegar a terceira aqui, onde aparecem dois somatórios. Até 2, e aqui aparece 2i mais j. Então, o que seria isso aqui? Então, o que eu posso fazer para simplificar? Vou colocar aqui um colchete e fazer esse somatório primeiro, depois eu faço o segundo. Essa é a forma mais prática, especialmente quando você não tem experiência de como tratar essa situação. Pois não. Como é que é? Esse K aqui? Não, esse K aqui não tem nada a ver, isso aqui é da expressão anterior aqui. Tá? Nós já estamos nesse terceiro problema aqui. Esse K, ele veio desse problema aqui. Tá? Então, aqui, ó, isso aqui é do de cima. Esse K é desse somatório aqui, ó. Tá? Então, porque é o que está... na realidade, aqui está de 3, está certo, você tem razão aqui. Eu solucionei como se fosse K igual a 1. Na realidade, eu deveria ter solucionado de K de 3 a Tn aqui. Fiz uma solução
pouco mais simples aqui. O que eu solucionei aqui foi essa situação aqui. É bom você observar. Fiz até para simplificar aqui. Quer dizer, o que eu fiz aqui foi a solução disso aqui. K igual a 1 até 3 de AXK mais BYK. Tá? E veja que se eu for simplesmente mudar de 3 para N aqui, vai dar a mesma coisa, só que com as alterações que a gente fez aqui. Tá? Então aqui vai dar esse resultado aqui. Eu fiz para K igual a 1 até 3 aqui. Então, pegar essa situação aqui e vamos resolver, então, isolando essa expressão aqui interna. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, vai ficar somatório I igual a 1 até 2, e vamos, então, desenvolver esse termo aqui dos colchetes aqui. Então, veja, o I, ele dentro desse somatório aqui, eu vou primeiro deixar esse I como I mesmo. Então, veja, aqui vai aparecer 2I. Veja, o J varia de 1 até 2. Então, esse primeiro termo, J é 1, mais um segundo termo, que é I mais 2. Tá? Então, esse somatório aqui dentro ele vai ser 2I mais 1, mais 2I mais 2. Tá? E quanto que vai dar esse termo aqui? Vai dar 4I mais 3. Tá? E agora sim, eu vou completar. I igual a 1 até 2 de 4I mais 3, que vai dar 4 mais 3 mais... aqui é 4 vezes 2, né? 4 vezes 2 mais 3, que é o próximo termo aqui. Então, de 1 até 2. Aqui vai dar 7. Aqui vai dar 8 e 3, 11. E isso, então, vai dar 18. Que é o resultado que tem que dar. Tá? Bom, o último termo, última parte do exercício, é você mostrar os primeiros dois termos, né? Lembra? Aquele binômio de Newton, aqui essa expressão. Então, isso aqui basicamente, o que seria? 1 mais J elevado a N aqui. Né? Isso aqui aqui vai aparecer, desculpa, J elevado a K aqui. Então, isso aqui é exatamente o 1 mais J elevado a N. E isso a gente mostrou que é 1 mais N vezes J mais esse somatório aqui, K de 2 até N, N fatorial, N menos K fatorial vezes K fatorial, J elevado a K. Então, até para a gente poder isolar, né, esses termos aqui, nós fizemos essas definições. Então, o que vai acontecer? Que nós temos que mostrar que, na realidade, quando K for 0 e K for 1, vai dar 1 aqui e NJ. Então, vamos fazer essas contas. Quando K for 0, essa expressão aqui, quanto que vai dar? N fatorial, N menos 0 fatorial, 0 fatorial. J elevado a 0. Então, veja, J elevado a 0 vai dar 1. O que vai dar aqui embaixo? N menos 0 fatorial vai dar N fatorial. 0 fatorial é 1, por definição. Aqui eu vou cancelar esse N fatorial com esse N fatorial e vai dar como resultado final 1. Quando K for 1, então o que eu vou ter aqui? N fatorial, N menos 1 fatorial, 1 fatorial. Veja, e vezes o J elevado a 1 aqui. Né? Então, veja, isso aqui vai ser N. Eu posso reexpressar esse N fatorial como N
n menos 1 fatorial, dividido por n menos 1 fatorial, 1 fatorial, j elevado a 1. Então, veja, vou cancelar esses termos aqui, esse 1 fatorial é 1, e isso aqui vai dar n vezes j, né, que é exatamente esse segundo termo que aparece aqui. Tá? Beleza? Ok? Então, com isso a gente vê, né, viu alguns problemas, né, aqui mais significativos aqui dentro da nossa lista aí. Tá? Ok? Então, eventualmente, se alguém tiver mais dúvidas, né, pode mandar mensagem para mim, não tem problema. Se tiver dúvida, a gente dá uma esclarecida